Estamos aqui na Fazenda São João, o palco de muita história, de muita dedicação construída pelo Síndio Nelore Pintado OT. Esse podcast vai ser para contar um pouco da nossa 8ª edição do leilão Síndio OT, mas a gente vai aproveitar para contar um pouco da nossa história com o zebu. E pai, eu queria que você falasse um pouco, desde quando que você começou a criar gado? Assim, desde que você se lembra da sua adolescência, qual foi o seu primeiro contato com gado? Filho, desde menino, né? Nasci aqui na Fazenda São João. Família morou aqui, né? Seu avô formado, seu bisavô formado em medicina veio morar aqui na São João e seu avô morou junto aqui. Nós viemos, eles recém-casados vieram para cá e nós nascemos todos aqui na Fazenda São João. Então, desde menininho eu vinha com teu avô aqui ver bezerro nascer, mas até então, até meus 7, 8 anos, eu não tinha, assim, um conhecimento amplo, mas tinha a vivência, né? E que você vê como as coisas despertam a gente, faz com que a gente se filtre mais no negócio, porque a gente vive isso, né, a fazenda, desde menino, mas não era focado no zebu para mim como menino, né? Mas quando seu avô, eu fazia natação em São Paulo, quando eu fui estudar lá, seu avô sempre fazia, assim, ele queria presentear se a gente tivesse bons resultados. Filho, se você ganhar o Campeonato Paulista, por exemplo, eu fui vice-campeão um ano, nesse ano eu não ganhei, ele me daria uma bezerra ou um cavalo de presente. Então era um estímulo que eu tinha. E toda vez que a gente voltava de férias para São João, eu tinha esses momentos com ele para ver bezerro nascer, né, no pasto. A gente saía, às vezes eu estava brincando com o filho, vamos ali nascer um bezerro. Uhum. E nesses momentos eu fui tendo a vontade, já ter o apego de ver um bezerro nascer realmente, ver as características que ele explicava muito, né? Ele sempre foi muito criterioso e pontuava muito as coisas importantes. E aí tem aquele negócio de paixão, né? Da genética, como ele fala, a gente tem o zebu no sangue. De meus 12 anos para frente, eu queria vir de São Paulo para viver aqui na São João, para estar aqui vendo gado, e foi nossa vida. Minha vida foi em prol do zebu, juntamente com seu avô. Para mim, um dos grandes professores, eu acho que não só nosso, como do zebu brasileiro, que também vem de famílias como tio Rubico, tio Pílades, né? O Torres, que era muito amigo, seu Celso. Então, essas pessoas influenciaram muito na vida nossa, né? Porque veio de gerações. E a gente não foi diferente, é um amor assim intenso. E mais ainda agora, quando vocês estão juntos comigo, né? Você e seu irmão, eu acho que assim, para mim o maior incentivo é poder estar evoluindo genéticas aqui dentro da Fazenda São João, que é uma história de família, juntamente com vocês. Então pode-se dizer que a marca OT tem mais de um século de história, né? Mais de 100 anos. Considerando o tempo que o vô criou, com mais aproximadamente 40 anos que a gente está criando o Síndio Nelore Pintado, né? Assim, Nelore, Brahma, vem todo de uma história, mas atualmente com o Síndio Nelore Pintado, então a marca OT ela já tem mais de um século aí de história, né? De melhoramento. A gente está próximo disso, se não tiver nisso, né? Porque seu avô nasceu em 1938, né? O pai nasceu em 1967, mas vem uma sequência, né? Seu avô era menino, exatamente. Seu avô era menino, realmente está aí com quase, né, 100 anos de criação. É uma história, a gente vive isso, é o que a gente sabe fazer. Eu sempre falo, aprendi a viver a pecuária, é o que a gente sabe, é onde a gente se dedica, é onde se expõe o tempo todo. Você vê, a gente às vezes está 4 ou 5 vezes aqui na fazenda, apesar de ser próximo da cidade, mas o nosso intuito sempre é isso, evoluir a genética e mexer com o zebu. E tem uma história, antes de falar do leilão ou dos detalhes mais específicos, que também tem bastante material para o pessoal acompanhar, mas aquela história engraçada de acho que foi um garrote que o vô tinha fechado na baia, aí você deu uma opinião para ele, e aí ele no começo não concordou e depois concordou. Sim, isso foi um ensinamento, eu acho que um aprendizado para mim também, porque seu avô sempre foi muito independente nas decisões dele. A gente era muito menino, e quando eu cresci, fazendo o trabalho juntamente com ele, enxergando pontos importantes que ele pontuou, e numa decisão de um garrote que já estava há tempo na cocheira, eu falei, pai, esse garrote não está evoluindo. E ele tinha um apego muito grande, porque ele tinha uma característica racial linda, realmente o filho do lacre, bonito de expressão, mas simpatia econômica. E eu pontuava todas as vezes que eu ia lá. E ele ficava, pessoal, acho que você não está... Falei, pai, eu acho que você não sabe, não. Eu acho que você me ensinou errado, porque eu não estou entendendo, não é o propósito. E às vezes tinha uns pegas, foram umas 3, 4 vezes sequenciais. Quando eu ia lá, eu incomodava ele com isso. E um certo dia aconteceu o que aconteceu, ele pediu para o Cícero soltar o garrote, porque realmente ele entendeu
que meus olhos nessa situação e meu ponto de vista era importante. Então, me senti valorizado. Eu achei que isso era uma interação nossa depois disso tudo. Ele me ouvia muito e aprendi. Eu acho que o conhecimento dele era um negócio assim fabuloso, porque é amor, né? Fazia com amor e tinha muito critério, era muito detalhista, seu avô era muito visionário. E eu acompanhei isso muito junto com ele. Então eu tinha essa liberdade, apesar do avô ser um cara muito sério, né? Um pai muito acolhedor, presente em todas as situações, mas sério, não gostava de brincadeiras fora de hora. Então a gente tinha muito respeito, e a admiração era tanta, mas o respeito era muito grande. Então às vezes privava de perguntar alguma coisa, mas quando teve essa abertura eu me senti muito mais à vontade e a gente discutia muito sobre o zebu. A gente cultuou muitas exposições, eu ia sempre nos grandes campeonatos, nas exposições aqui da Uana, Miranda, todas as exposições tinha no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas e Estado de São Paulo. Seu avô era pisteiro, participou, já fez grandes vacas campeãs nacionais, né, Lore, e eu presenciei tudo isso, desde o início, menino, e a gente deu essa continuidade. E quando a gente fala, né, quando a gente faz um grande campeonato numa Expo Zebu, a gente pode dizer que é um resultado concretizado e um trabalho feito com critério, porque não é fácil. Sim. E agora, já falando dessa parte de pista, que você pontuou bastante, acho que você continuou muito bem esse trabalho de pista, acho que com o síndico Nelore Pintado OT, graças a Deus esse ano a gente conseguiu o título de melhores criadores e expositores de 2025, da edição 90 anos da Expo Zebu, com a raça Sind. E também no ranking nacional do Nelore Pintado, somos o terceiro melhor criador, né, supremo, tanto criador quanto expositor. Então são duas marcas a título nacional ou mundial, pode-se dizer, nessas duas raças. Mas eu tenho um carinho muito especial por um animal que vai estar nesse leilão, que eu acho que talvez seja um grande símbolo do nosso leilão de sexta-feira, de 18 de julho, que é a Elina. Muita gente já conhece, né? Ela ficou muito famosa nas redes sociais, mais de 3 milhões de visualizações. Pessoas que criam outras raças ou que criam cavalo, qualquer público assim ficou muito encantado com ela. E aí eu queria que você pontuasse quais são as características da Elina, assim, tecnicamente falando, que mais te agradam. A gente fez um documentário aí curto, aí um curta-metragem mostrando as características raciais da Elina e do Incrível, que também foi reservado grande campeão. E o pessoal gostou muito desses aspectos técnicos que você trouxe, que são muito importantes na pista, mas também para a continuidade da raça, para o melhoramento genético da raça. Então eu queria que você pontuasse o que na Elina, e também se quiser falar do Incrível, mais te impressiona em termos de características. Sim, o Sind é uma raça, né, extremamente precoce. A gente sempre fala dupla aptidão. Mas a gente partiu para um Sind com mais parte econômica. Vamos dizer, o Sind ele é leiteiro por natureza, por isso a gente prioriza muito isso. As suas fêmeas são muito leiteiras, os machos são extremamente férteis e a gente trabalha já há 15 anos em cima dessa seleção e a gente vê evolução ano a ano. Isso é muito bom. Já tivemos um ano que as coisas empataram, um acasalamento que não deu certo, mas a gente veio triando os indivíduos que a gente gostava desde o início e aprimorando aquilo da forma, porque seu avô sempre falava para mim, filho, a perfeição é praticamente impossível, mas a gente tem que chegar extremamente próximo a ela. E aí esse trabalho me despertou muito quando nasceu Elina aqui. Até falei para o Rogério, ela estava lá embaixo, ali na vagem, ela nasceu. E levamos a receptora para lá, ficou uns 2 meses, foi um dia que eu desci de carro lá e fui ver os bezerrinhos nascidos. A Elina estava lá, um negócio me impressionou, a estrutura, a expressão, né? Falei, Rogério, vamos ter que fechar essa rede urgente. Então ela veio para a cocheira e a gente seguiu todos os passos, né? Para mim, um dos grandes indivíduos que nasceram aqui de todo o nosso trabalho, porque é um animal evoluído, né? Um animal que tem os predicados que a gente quer. É uma raça que pariu jovem, extremamente estruturada, como a gente falou, a convexidade de costela e amplitude de lombo é um negócio impressionante, sem perder a feminilidade. As fêmeas não podem perder isso. Eu acho que uma fêmea que é produtora, que a gente tem expectativa dela evoluir, ela tem que ter as características importantes, e uma dessas é feminilidade. E outra coisa que eu acho fundamental em qualquer raça de corte, quando a gente evolui a parte econômica. Muita gente quer privar o Sind de crescer. Eu acho que a raça tem suas características, tem que ser respeitado, mas se você evolui a parte de fertilidade, a parte de primeiro parto, o animal responde isso com critério, acho que a gente está sendo evolutivo. Porque toda raça que se cruza, raça entre raças, a gente tem que buscar precocidade. Então eu nunca quisemos privar o Sind de evolução genética, dele
dele crescer, dele ter volume com funcionalidade. E a Ilina é uma característica que eu acho que é o que eu mais enxergo dentro do Sind. É uma vaca que tem todos esses predicados, extremamente fértil, leiteira, a vaca que a gente esgota às vezes, porque o bezerro está muito jovem, tem que tirar o leite dela, às vezes dá 4, 5 litros, além do leite do bezerro. Então, extraordinária, sensacional, é uma coisa assim que encanta o criador, que faz o criador ter energia. E posso dizer para vocês, minha maior energia é vocês estarem comigo, podendo ter esse olho que o seu avô tinha, né? Isso é uma coisa que me encanta, me deixa mais, sabe, feliz por ter tido esses resultados. E assim, voltando na Ilina, eu fico muito feliz, porque é claro que a gente cria para ser um produto, para ser prover economicamente um futuro assim da raça, da pecuária, mas o carinho que a gente vai criando pelos animais, né? Eu vi a Ilina ser reservada grande campeã da Glória, né? Então as duas sempre andaram lado a lado, e você tá no pódio junto com a Glória, é como se dissesse, você tá do lado da melhor vaca da história do Sind, que foi tetracampeã nacional. E a Ilina foi para a Expo Zebu com 920 quilos, pertinho de Paris, andando super bem. É uma coisa assim que impressiona, assim, a estrutura conciliada com uma conformidade, com uma performance, com uma qualidade assim que impressiona qualquer pessoa, qualquer criador de zebu, né? Muitos passaram ali no pavilhão, eu fiquei bastante no pavilhão na Expo Zebu, e independente de qual criador fosse, de Nelore, de Brahma, de Gir, eu vi muitas pessoas assim pedindo para ver. Então uma coisa que não cabe mais só aos criadores do Sind, né? Acho que o Sind já se considera que ele furou a bolha, né? Acho que a Glória é um indivíduo que representa muito bem isso, e agora a Ilina, né? Glória que já fez a sua carreira de pista, agora segue como doadora. Então é muito bonito ver como que essas coisas acontecem ao longo dos anos, e hoje a gente tem 3 grandes campeãs aí no portfólio do Sind-OT, a Ilina também bi-reservada grande campeã nacional. Então, não só os títulos, mas o que eles representam, o que essas matrizes representam, né? As crias aos pés, os produtos que vão nascer. Então, acho que é um pouco de tudo isso. E queria falar também um pouco do trabalho do meu irmão, que justamente ele não está aqui, porque trabalha muito, né? Está participando das filmagens. E a importância desses acasalamentos, de você trabalhar a funcionalidade do animal, então você emprenhar na hora certa, saber o animal que é fértil, saber o que você precisa descartar. Eu vejo que a gente é muito rígido aqui com isso. Nos leilões, às vezes a gente podia fazer um leilão mais volumoso, mas a gente prefere fazer um leilão mais seleto, que garanta para quem vai adquirir essa genética um compromisso, né? É um compromisso que aquele animal passou por um crivo, que aquele animal passou por uma prova seletiva. Então, que você falasse um pouco desse critério que a gente tem e dessa parte reprodutiva também, que o Tutu está muito junto com você, né? Filho, é providencial, é importantíssimo. O Ângelo Filho tem uma característica importantíssima, e eu acho que o sucesso nosso vem aí desde o início dele, quando ele veio do Mackenzie para cá, e ele é apaixonado por reprodução. É o que eu falo, tudo que a gente faz com amor, a gente tem maestria por fazer, a gente tem diferencial, e ele é um diferencial aqui. Às vezes emprenha mais cedo, ele tem a visualização, pai, esse não é a hora, é o momento, vamos fazer primeiro um hormônio para estímulo, depois vamos fazer as novilhas jovens para dar o estímulo, né, hormonal. Mas o que a gente vê nele ele gosta das coisas muito naturais. O animal tem que ter dele geneticamente algumas propensões, e o Sind tem muito, né? Você vê os animais do leilão de sábado, as fêmeas são todas prenhes. Isso é um critério que a gente adotou aqui, dos animais emprenharem jovens e serem vendidas já com a garantia de prenhez para o criador que comprar, para quem adquirir na sua genética, como você falou, ter prioridade em um fator que eu acho que é indiscutível dentro de qualquer raça: precocidade, fertilidade. Isso é uma coisa fundamental. Agora, sobre falar da Ilina, né? Você veio falando da Ilina, das qualidades da Ilina e das grandes campeãs do Sind-OT. Elas têm a mesma conformidade, mas assim, com tipos evolutivos e alguns detalhes. Por isso que eu falo, as grandes campeãs, elas são importantes. Muita gente fala, mas o gado de campo, o gado de exposição não é igual ao gado de campo. O gado de exposição é melhor que o gado de campo, não digo no sentido de critérios, porque ali você vê um animal que tem uma evolução de biotipo, é um animal que tem estrutura, você tem pessoas, técnicos importantes julgando, que são técnicos credenciados pela ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Então a gente traz do campo para a pista os indivíduos que a gente mais gosta. E quando eles voltam de pista, eles vão para o pasto e eles se adequam normalmente. Claro que se você tem que dar um score, mais nutrição. Mas muita gente tem uma certa rejeição por animal de pista. Eu acho que o animal de pista, seu avô, começou e o nome dele cresceu dentro do Zebu.
selecionando os grandes indivíduos de pista. Tanto os touros quanto as vacas eram os animais mais usados dentro das nossas propriedades. E aí eu acho que a evolução genética, claro que a gente não vai desmerecer, eu acho que é um conjunto, tem a parte de avaliações que a gente também prioriza muito no nosso gado. Vocês podem reparar, tem DECA 1, DECA 2, praticamente o leilão inteiro está entre as DECAs importantes, é outra coisa que a gente prioriza. Sim. Então, acho que a criação, ela envolve um monte de N coisas, N detalhes. E no Cindy a gente fez isso, no Nelore Pintado, como você falou, a gente está aí com 5 anos de criação, competitivo, sendo entre os 3 melhores. Ano passado fomos o 3º melhor criador na nacional, e isso também é fruto de visualização, de dedicação. É o que eu falo, o diferencial aqui na parte reprodutiva vem do Ângelo Filho. Ele mostrou o quanto ele gosta de reprodução, inclusive o Patrick está aqui constantemente fazendo as filhas, as fecundações. Ele já tem habilidade para isso tudo, tem uma visão que eu não tenho. Por isso que eu acho que a junção nossa, a parte de marketing, a parte de conhecimento que você tem e o que seu irmão tem dentro da parte reprodutiva, que eu acho que fez o sucesso da gente estar sendo competitivo. Talvez sozinho eu não teria esse êxito, mas veio aqui o fator amor e tempo de trabalho e vivência dentro do Zebu, mas veio a união de uma família. Eu acho que meu pai teve o crédito de ter a gente junto com ele também, mexendo com pecuária, em especial eu, que fiquei mais tempo nesse trabalho. Mas eu tenho vocês que fizeram me impulsionar a vir para o Pintado também. Se não tivesse vocês, talvez eu não teria essa facilidade de trabalhar com 2 raças. Exige muito tempo, exige muita dedicação, amor e detalhes, e sozinho, só se a pessoa realmente viver isso aqui e não ter tempo para nada, né, praticamente. A gente tem que viver isso. Mas é prazeroso. Sim. E obrigado por vocês estarem com a gente, filha. Eu sempre vejo isso. Eu deixo vocês bem à vontade e sinto que vocês fazem isso porque vocês também têm no sangue esse fator. Não é seu negócio principal, mas eu acho que é o seu maior amor também, né? Porque eu vejo tanto que você vibra. Vai picando a gente, então, né? Igual você falou, no começo eu ficava, pai, mas eu acho que eu não sou tão boa quanto você, não tem seu olhar clínico. Mas aí ele vai ensinando de um jeito que você vai querendo saber todo dia um pouquinho mais. Filha, vem ver uma bezerrinha da Surreal que nasceu. Vem ver um bezerrinho aqui pra você ver como que ele é bonito. Aí você vai ficando curioso, né? Já chego aqui na fazenda, quero ver a safra nova. É um negócio que realmente vai encantando. A genética é uma questão artística quase, né? É uma coisa muito... a gente busca lapidar os indivíduos, né? No modelo que a gente gosta, né? E isso tudo é voltado, né, à pecuária de corte, né, que nosso grande trunfo é leite e carne no Cindy. No Pintado a gente vê a evolução para carne, que nós somos o maior exportador de carne do mundo. Sim. E a gente quer buscar animais cada dia mais precoces. E é onde a gente trabalha no olho, né? Eu acho que o olho é das grandes ferramentas. Eu vou sempre falar, as avaliações são ferramentas imprescindíveis, mas o olho é uma balança importante. Até o seu avô, na época, nos Estados Unidos, eles julgavam o Brahma, os juízes americanos não tinham ficha na mão, eles tinham simplesmente os indivíduos nas categorias. Legal. Então, para o cara mostrar realmente que o olho dele está vendo ali que o animal que tem mais desempenho, o animal que tem mais conformação. E a gente cria Zebu, a gente trabalha em cima disso com as ferramentas técnicas, que a BCZ tem um programa maravilhoso, que é o PMGZ, que eu tenho, assim, estou na diretoria junto com o presidente Gabriel e todos os diretores e todos os colaboradores da BCZ, Josaquian fazendo uma parte importantíssima, junto com toda a equipe. Se eu fosse citar nomes, são tantas pessoas envolvidas, né? Mas que é muito importante para a evolução genética. A BCZ também evolui dentro dos programas. E a gente, com o olho, a gente faz esse complemento. E feliz por poder ser competitivo, feliz por ter amigos que também são competitivos. Cada ano, eu sempre falo, não adianta um só ganhar. Eu acho que é um conjunto de pessoas competentes que fazem esse trabalho para a pecuária ser esse diferencial que é. É isso aí. E esse bate-papo foi só uma forma de ilustrar algumas coisas que a gente valoriza aqui. A gente pegou alguns animais para exemplificar o que a gente hoje prioriza no nosso criatório. Nós vamos ter o primeiro dia do nosso leilão começando no dia 17 de julho, numa quinta-feira, e vamos até o dia 20 de julho. Então, esse bate-papo foi para iniciar um pouco, informar vocês o que a gente espera. Só uma coisinha. Não falamos do incrível, né? A gente tem que falar. Você tinha me falado um pontinho do incrível, veio ele na cabeça aqui, porque a gente estava aquele dia pontuando os 2 indivíduos. Um touro reservado, grande campeão agora atual, e campeão em São José do Rio Preto. É um touro que eu acho que é o ápice do nosso trabalho também, porque é uma carcaça fenomenal, é um animal que vai vir
com certeza vai ser um dos grandes vendedores de sêmen para fazer animais meio sangue, tanto com raças zebuínas europeias e também no Sind, que é um touro que tem os predicados que a gente quer. É másculo, é profundo, é equilibrado, é estruturado, um posicionamento de umbigo que eu acho importante para um reprodutor perfeito, e os testículos também não passam da linha do jarrete. Então é um animal que tem um conjunto que impressiona muito, e pessoal, se atente por esse touro futuramente, filhos de incrível, eu tenho certeza que ele vai ser um trabalho de evolução genética. Sim, e eu vejo porque eu estou na frente das mídias sociais, e quando a gente posta as premiações e os vídeos, a primeira coisa que o pessoal pergunta é: já tem sêmen? Então muita gente já apostando no touro, né? E ele tem ainda uma carreira de pista para fazer, que é um trabalho muito importante para todo mundo ver a qualidade do touro aí ao vivo, mas com certeza ele vai ser um reprodutor que vai agregar, não tenho nem como mensurar, né, para a raça, para esse critério evolutivo. E, inclusive no dia 18 uma parte das cotas dele estará disponível justamente para o criador que está buscando o próximo reprodutor principal da raça, aí, que está buscando uma diferenciação genética no seu plantel. E com certeza um touro aí que vai ser recorde de vendas, porque só pela lista de espera a gente já tem um senso de como o mercado está acolhendo ele, essa genética, e essa coisa impressionante da carcaça dele, que foi uma coisa muito elogiada nas pistas que ele passou, sendo inclusive o grande campeão da última exposição de Rio Preto e o atual reservado grande campeão da Expo Zebu. Então é um touro sem palavras. Então faço o convite, reforço, né, agora falando do incrível, como ele é um touro muito premiado, ele vai estar no dia 18, no leilão de elite, nosso único macho dentro do nosso leilão elite na sexta-feira aqui na São João. No dia 19 e 20 vamos ter as fêmeas do Sind, no dia 19 cerca de 80 fêmeas, como meu pai falou, da melhor qualidade genética, filha também de campeãs. Então toda essa critério, essa seleção que a gente está falando aqui vai estar presente nos 4 dias, e terminando no dia 20 com cerca de 40 reprodutores Sind, 30 reprodutores Nelore pintado e algumas fêmeas, cerca de 20, 25 fêmeas de Nelore pintado, que a gente gosta de dar essa misturadinha. Tem pessoas que gostam do Sind e do Nelore pintado, e tem criadores já criando as duas raças. Então vai ter uma demanda aí no dia 20 muito especial para os criadores que querem investir nas duas raças que mais crescem no Brasil, que hoje é o Sind em número de registros e o pintado também em número de registros e valorização. Então um leilão que vai ser muito completo, que a gente está dispondo de indivíduos muito importantes para a pecuária melhoradora aí do Brasil inteiro, e agora com as fronteiras abertas do Sul, também fica o convite para o pessoal do Sul acompanhar e aproveitar o momento para incrementar o plantel deles, né, e fazer a diferença. Então é isso. Encerramos por aqui hoje a primeira sessão do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de falar muito mais, né, filha? A gente passaria o dia aqui, porque tem tantas coisas, a gente não vem na mente, às vezes, muita coisa importante, que foi todo esse processo para a gente chegar onde a gente chegou. E hoje a gente tem grandes amigos dentro das raças, né? Tanto no Sind como no Nelore pintado. Eu acho que esse é um dos maiores prêmios que a gente ganha na vida, é amizade, juntamente com satisfação de criar, de fazer coisas importantes para um país que a gente ama, né? Para a família que a gente ama e para as amizades que fazem a gente mais forte. Obrigado a todos por fazerem parte dessa história, né? Aqui hoje tem o busto do Orestes Prata Tibério Júnior, que é o nosso principal mentor de tudo isso aqui. É o cara que trouxe essa energia, e eu falo, são sucessões, né? Hoje eu tenho meus filhos que me impulsionam, me dão energia para que a gente continue nesse processo, que a gente sabe que é árduo, mas é uma coisa que traz para nós calor, traz para nós vida, traz para nós satisfação. Valeu. Fechou?